aí, gente, beleza? Leonardo Torres na área. Vamos agora comentar as questões de direito administrativo da prova do IGP, que rolou no último domingo. Hoje é terça, que é dia 8, então a prova foi dia 6 de fevereiro. Muito bem. E antes aqui das questões, foram apenas duas. Momento merchan, divulgo aqui, ó, o escritório do qual sou sócio fundador, Secasque Torres, advocacia especializada em concursos públicos e também em servidores públicos. Beleza? Vamos lá então aqui comentar as questões. Vamos lá, gente, ó. Foram duas questões. Uma versou sobre o tema ato administrativo, que estudamos exaustivamente, e a segunda questãozinha de direito ADM versou sobre o tema agentes públicos. Vamos lá então, gente, ó. Primeira questão, apareça, foi prova do IGP. 22, ó. Assinale a alternativa correta acerca da invalidação do ato administrativo. A invalidação do ato administrativo não não gera o dever de administração pública indenizar o particular. Gente, errado por quê? Errado por quê? Se a administração pública ela pratica um ato inválido, ilegal, por culpa dela, e de alguma forma isso gera danos, prejuízo aos particulares, é fundamental que a administração pública os indenize. Eu concordo. Não há direito adquirido à manutenção do ato inválido, do ato ilegal. Ele tem que ser anulado, ou por ela mesma ou pelo Poder Judiciário. Mas se essa ilegalidade decorreu de uma atuação da administração pública, é dever dela indenizar sim o particular, questão flagrantemente falsa. Legal. B. A revogação do ato administrativo vinculado ou já consumado está sujeita... está sujeita aos mesmos requisitos para sua edição. Gente, errado porque, primeiro, a revogação ela tem alguns limites materiais, né? Tem algumas matérias que você não revoga. Por exemplo, aqui, ó, ato vinculado, já que não há liberdade entre praticá-lo ou não, não há liberdade entre mantê-lo ou revogá-lo. Representa aí uma matéria que você não revoga. Outro exemplo aí, gente, tem de limitação material à revogação, ó, atos consumados. Aquele ato consumado, aquele ato que já exauriu todos os efeitos pelos quais ele foi criado, também ele não admite a revogação, tá? Então a B é falsa também, porque nós temos aqui limitações materiais que impedem a revogação. Legal. E só para relembrar, revogação se dá pela própria administração pública frente a atos administrativos que, embora são legais, eles são inúteis, inconvenientes e ou inoportunos. C. O motivo para a revogação do ato é vício de ilegalidade. Errado, gente. Isso aqui é motivo para anulação do ato. O ato revogado é o ato legal, só que, embora legal, ele é inconveniente e ou inoportuno. D. A competência para revogar um ato administrativo é da própria administração pública ou do Poder Judiciário. Mentira, gente. Somente a própria administração pública tem a discricionalidade para revogar os seus próprios atos. Tem que ser a E, né? E é realmente a E, gente, ó. Os efeitos do ato administrativo revogado devem permanecer vigentes até a edição do ato revogatório. Em outras palavras, o ato revogado, a revogação do ato, ela tem efeitos ex nunc, efeitos para o futuro, efeitos proativos. Já que o ato revogado é um ato legal, os efeitos da revogação respeitarão o que o ato produziu, efeitos para o futuro, efeitos ex nunc, N de nuca, bate na nuca e vai para frente. Legal. Próxima questão. Então a 22, gente, 22 é a E. É a E, beleza? Muito bem. Prossigamos então, vamos lá, próxima questãozinha. Vamos lá, a próxima questão está aqui. 23, mudou o tema aqui, ó. Assinale a alternativa correta sobre os servidores públicos civis. A opção pela remuneração sob a forma de subsídio é um direito social dos servidores públicos. Questão incorreta. Incorreta por quê? Gente, não se esqueçam que alguns direitos concernentes aos trabalhadores em geral também se estendem aos servidores públicos civis. Depois vejam lá, vale a pena o artigo 7º da Constituição, combinado com o artigo 39, parágrafo 3º, ambos da Constituição, tá, gente? Alguns direitos que os trabalhadores em geral têm também se estendem aos servidores públicos civis. E essa opção, gente, pela remuneração sob a forma de subsídio, não é um direito social dos servidores. Só para relembrar, gente, quais são os dois principais sistemas remuneratórios na administração pública? O vencimento e o subsídio. O vencimento é um sistema remuneratório que admite que você acresça a ele vantagens pessoais. Vencimento, que é o cru, mas vantagens pessoais permanentes igual a remuneração.
Normalmente os servidores recebem pelo vencimento, eles não podem optar pelo subsídio. Subsídio é um sistema remuneratório que normalmente remunera a alta cúpula. Então os agentes políticos, magistrados, parlamentares, chefes do Poder Executivo, ministros de Estado, membros do Ministério Público, tudo bem, alguns servidores, por determinação da Constituição, também receberão por subsídio. Por exemplo, advogado público, policiais, tá? Só que essa opção entre vencimento e subsídio não é realmente um direito social do servidor, não há essa opção. É a Constituição que determina quem receberá por vencimento, maioria dos servidores públicos, ou quem receberá por subsídio. Então, a A ela é falsa. B. O servidor público tem o direito de exigir redução de dos riscos inerentes por meio de normas de saúde, higiene e segurança, gente. Essa questão, ela é correta, gente. Qual que é a base dela? Artigo 7º da Constituição, inciso 22, combinado com o artigo 39, parágrafo 3º. Ou seja, é um direito dos trabalhadores em geral, é o direito aí dos empregados, né, dos trabalhadores em geral, que também se estende aos servidores públicos civis. Ou seja, o direito aí de terem reduzido os riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. C. O servidor público tem direito de acumular cargos públicos desde que haja compatibilidade de horários. Gente, a banca entendeu como incorreta essa questão aqui, tá? Só que, minha opinião, ela é correta. Porque a própria Constituição Federal, na verdade, foi uma questão aqui mal formulada, tá, gente? Por quê? A própria Constituição Federal, no artigo 37, inciso 16, ela prevê que, tudo bem, em regra, é proibida a acumulação de cargos, empregos e funções públicas remunerados. É proibida, né, essa acumulação. Só que a própria Constituição autoriza que, em algumas situações, e desde que haja compatibilidade de horários, essa acumulação ela é admitida. Então, por exemplo, 2 cargos de professor, um cargo de professor mais um técnico ou científico, 2 cargos da saúde. Então, nestas e em outras situações, desde que haja compatibilidade de horários, é admitida sim a acumulação, tá? Eu imagino que a banca levou em conta a regra que proíbe a acumulação e entendeu que a C é falsa. Mas, em minha opinião, gente, questão discutível, tá? Então, minha opinião, caberia a anulação da 23, tá? Porque, em minha opinião, além da B, a C pode ser considerada como verdadeira, tá? Legal. D. É direito dos servidores ter o reajuste anual de sua remuneração vinculada a índices federais de atualização monetária. Errado por quê, gente? Depois vejam lá, artigo 37, inciso 12 da Constituição, proíbe a vinculação entre remunerações na administração pública, para que você evite o efeito cascata, o efeito gatilho. Por quê? Se é concedido reajuste para uma categoria, as demais automaticamente também são reajustadas, tá? Então a Constituição ela quer evitar justamente esse efeito gatilho. Artigo 37, inciso 12, fundamenta aí a D. E é direito do servidor público civil não ser processado criminalmente, salvo em caso de delito funcional. Gente, errado, tá? Se o servidor público civil ele praticar crimes exercendo a função pública em decorrência dela ou, enfim, situações que não têm a relação com o cargo público, ele responderá sim criminalmente, civilmente e sendo o caso até na via administrativa, tá? Então é isso, meus amigos, tá? Então a 23, mais uma vez, eu entendo que ela pode ser anulada porque a B e a C, em minha opinião, elas são corretas. Paro por aqui, beijo no coração e até a próxima, valeu, tchau!